E as premissas envolvem casos de incompetência absoluta. Mesmo o caso do plenário, incompetência absoluta, indispensável razão pelas duas uma. Ou o processo deve para o plenário, ou tem de descer para a primeira instância. Assim sendo, senhor presidente, eu também acolho essa preliminar de incompetência absoluta da primeira turma e, na forma do artigo 567 do Código de Processo Penal, eu também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo Tribunal Federal. A farsa do golpe. 8 de janeiro de 2023. Brasília em chamas. Milhares de brasileiros invadindo o Congresso, o Planalto e o Supremo. A mídia gritou: golpe. O governo gritou: golpe. O mundo inteiro repetiu: golpe. Mas e se eu te contar que essa história tem um lado que ninguém quer que você veja? E se eu te mostrar que o verdadeiro golpe não aconteceu na Praça dos Três Poderes, mas dentro de um gabinete no Supremo Tribunal Federal? Um homem de toga. Um ministro que virou juiz, investigador, censor e executor ao mesmo tempo. Alexandre de Moraes. O cara que prendeu milhares sem julgamento, congelou contas, calou vozes, baniu perfis, revogou passaportes e, no final, enterrou o maior adversário político do governo atual, Jair Bolsonaro. Isso não foi defesa da democracia, foi caçada. Foi o maior teatro político da história recente do Brasil. Bem-vindo ao documentário que eles tentaram impedir de existir. O julgamento de 8 de janeiro, a farsa do golpe. Em 8 de janeiro de 2023, uma multidão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiu o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal em Brasília. O que foi rotulado como tentativa de golpe de Estado por autoridades, pela grande mídia e por organismos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, OEA, para muitos outros foi uma manifestação manipulada, uma armadilha orquestrada, ou até mesmo uma farsa deliberada para desestabilizar o país, justificar uma caçada política implacável e consolidar o poder de elites judiciais e políticas. Milhares foram detidos em condições controversas, muitos sem julgamento rápido, em prisões que críticos chamam de campos de concentração modernos. O evento não apenas desencadeou investigações federais, mas abriu uma ferida profunda na democracia brasileira, culminando na condenação de Jair Bolsonaro a uma pena exorbitante, que muitos veem como vingança política disfarçada de justiça. Mas e se tudo isso fosse parte de uma perseguição sistemática, uma operação coordenada para eliminar vozes dissidentes e reescrever a história recente do Brasil? Este documentário mergulha nos fatos, nas evidências ocultas, nas controvérsias explosivas e nas narrativas conflitantes em torno do julgamento de 8 de janeiro. Com foco especial no papel do ministro Alexandre de Moraes, mas também explorando o voto dissidente do ministro Luiz Fux, a sentença desproporcional de Bolsonaro e as implicações globais. Vamos desmontar essa trama camada por camada. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia, porque a verdade pode ser mais perigosa que a ficção. Vamos explicar a farsa do golpe, ou o golpe da farsa, em 5 atos ampliados. Mais uma vez ele negou a acusação, embora tenha... Ato 1. O contexto eleitoral. As sementes da desconfiança. As eleições presidenciais de 2022, no Brasil, não foram apenas uma disputa entre candidatos. Foram um barril de pólvora ideológico, pronto para explodir. Jair Bolsonaro, o presidente de direita, que havia chegado ao poder em 2018, com uma plataforma anticorrupção e conservadora,
enfrentava Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente petista que havia sido solto após condenações na Lava Jato serem anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A campanha foi marcada por polarização extrema. De um lado, Bolsonaro alertava para possíveis fraudes no sistema de urnas eletrônicas, citando vulnerabilidades técnicas e a falta de voto impresso auditável, uma promessa não cumprida pelo Congresso. Ele repetiu isso em lives, discursos e até em reuniões com embaixadores estrangeiros, o que mais tarde seria usado contra ele. Do outro lado, Lula prometia reconciliação, mas seus aliados no judiciário e na mídia eram acusados por bolsonaristas de viés partidário. Os números finais foram apertados. Lula venceu com 50,9% dos votos, contra 49,1% de Bolsonaro. Uma diferença de apenas 2,1 milhões de votos em um eleitorado de mais de 156 milhões. Imediatamente, apoiadores de Bolsonaro questionaram os resultados, alegando irregularidades, como atrasos na apuração e discrepâncias em urnas de certas regiões. Embora o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tenha declarado a eleição limpa, relatórios independentes, como o do Instituto Verifier, apontaram anomalias estatísticas que nunca foram plenamente investigadas. Após a derrota, milhares de bolsonaristas acamparam em frente a quartéis militares por semanas, pedindo intervenção constitucional das Forças Armadas. Uma referência ao artigo 142 da Constituição, interpretado por alguns como permissão para as forças atuarem como poder moderador. Bolsonaro não incentivou explicitamente uma revolta, mas suas declarações ambíguas, como "o povo é soberano", foram interpretadas como combustível. Ele não compareceu à posse de Lula em 1º de janeiro de 2023, optando por viajar aos Estados Unidos, o que seus críticos viram como folga e seus apoiadores como estratégia para evitar confronto. Uma semana depois, o caos irrompeu em Brasília. Mas o que levou a isso? Relatos apontam para uma mistura de frustração genuína, organização online em grupos de WhatsApp e Telegram, com mais de 1 milhão de membros em alguns canais, e, segundo teorias controvertidas, infiltração por agentes provocadores. O contexto era explosivo. A economia pós-pandemia ainda cambaleante, inflação alta e uma mídia dividida entre narrativas de ameaça à democracia e defesa da liberdade. Comparado ao 6 de janeiro nos Estados Unidos, o 8 de janeiro brasileiro foi mais organizado em alguns aspectos, mas menos armado. O que levanta dúvidas: foi realmente uma tentativa de golpe? Ou uma manifestação que saiu do controle, explorada para fins políticos? Ato 2. Os eventos de 8 de janeiro. Do protesto ao caos, ou a armadilha dos infiltrados. O dia 8 de janeiro de 2023 começou como uma manifestação pacífica, com milhares de bolsonaristas marchando em Brasília, vestidos de verde e amarelo, cantando o hino nacional e carregando faixas como SOS Forças Armadas e Intervenção Constitucional. O clima era de frustração, mas não de violência armada. Não havia armas de fogo declaradas. Não havia plano público de tomada de poder. Em poucas horas, porém, o que era uma passeata virou invasão. A multidão rompeu barreiras policiais com relativa facilidade. Barreiras que, segundo relatos de manifestantes e vídeos, pareciam mal defendidas, ou até facilitadas. Invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF. Vidros foram quebrados, móveis destruídos, obras de arte danificadas. Danos estimados em 40 milhões de reais. Cenas chocantes circularam pelo mundo. Manifestantes sentados na cadeira do presidente da Câmara, documentos espalhados, um homem defecando em uma mesa do STF. Cerca de 2.000 pessoas foram detidas nos dias seguintes, muitas em condições precárias, dormindo no chão, sem acesso adequado a advogados
em celas superlotadas. A Anistia Internacional e a OAB criticaram o tratamento como desumano e a demora nos julgamentos. A CPMI do Congresso, instalada meses depois, concluiu que não foi um ato espontâneo, mas uma mobilização planejada, com ônibus fretados de vários estados. Mensagens em grupos de WhatsApp e Telegram, coordenando o deslocamento. Bolsonaro foi acusado de incitar a violência, mesmo estando nos Estados Unidos. A base da acusação: discursos prévios, lives, onde questionava o sistema eleitoral e omissões que supostamente incentivaram a ação. Evidências incluem áudios, mensagens e a famosa Minuta do Golpe, um decreto que permitiria intervenção militar. Subato, os infiltrados, a teoria que não morre. Mas aqui entra o ponto mais explosivo, mais controverso e mais silenciado de toda a narrativa: a teoria dos infiltrados e da provocação deliberada. Vídeos amplamente compartilhados e nunca desmentidos oficialmente pelo STF ou pela PF mostram indivíduos vestidos de preto, com máscaras, capacetes, óculos escuros e táticas profissionais, agindo de forma coordenada, quebrando vidros com martelos específicos, abrindo portas internas com ferramentas, guiando a multidão para dentro dos prédios e depois desaparecendo rapidamente em meio ao tumulto. Em um dos vídeos mais citados, divulgado por canais como Brasil Sem Medo e perfis de Paulo Figueiredo, um homem de preto entra no STF pela porta principal, quebra uma janela interna com precisão cirúrgica e some em segundos, enquanto manifestantes comuns parecem confusos, desorganizados e até tentando impedir o vandalismo. Quem eram essas pessoas? Por que pareciam profissionais treinados? Movimentos precisos, sem pânico, sem gritar slogans, enquanto a maioria dos manifestantes era composta de famílias, idosos, pessoas comuns sem equipamento algum? Por que em vários ângulos de câmeras de segurança, liberadas pelo GSI após meses de pressão, a polícia militar do DF aparece recuando, abrindo caminho ou simplesmente observando, sem reação imediata? Por que o exército, que tinha tropas próximas ao acampamento em frente ao quartel-general do exército, não interveio durante horas, apesar de inteligência prévia sobre a concentração de manifestantes há semanas? Relatórios independentes, análises de jornalistas como Paulo Figueiredo, que produziu documentários sobre o tema, Alan dos Santos, em lives antes de ser silenciado, e sites como Terça Livre e Brasil Paralelo apontam para possíveis infiltrações. Agentes provocadores, possivelmente de inteligência ou de grupos de esquerda infiltrados para desmoralizar o movimento e justificar repressão. Facilitação deliberada por setores da segurança pública do DF. Ibanez Rocha foi afastado por Moraes por 90 dias, mas depois reintegrado sem explicações claras. Uso de táticas conhecidas de black blocs ou grupos anarquistas que já atuaram em protestos anteriores, 2013, 2017, mas agora com objetivo político oposto. Depoimentos de manifestantes presos, divulgados em canais como Jovem Pan e perfis de presos políticos, afirmam que, após a invasão, houve uma limpeza seletiva. Os infiltrados sumiram instantaneamente, enquanto pessoas comuns foram presas em massa. Alguns relatos dizem que policiais orientavam manifestantes a entrar, dizendo: "Pode ir, está liberado", ou "Vai na frente". Outros afirmam ter visto homens de preto coordenando grupos pequenos para ações específicas de vandalismo, depois se misturando à multidão, ou saindo por rotas alternativas. Comparações com o 6 de janeiro nos Estados Unidos são inevitáveis e perturbadoras. Lá, Ray Epps, um homem que incentivava a multidão a entrar no Capitólio, foi acusado de ser agente provocador, e depois tratado com leniência pelo FBI.
gerando teorias de infiltração. No Brasil, porém, a resposta foi muito mais drástica. Prisões preventivas de anos sem julgamento definitivo, censura em massa, bloqueio de redes sociais e uma pena de 27 anos para Bolsonaro. Números que não têm paralelo em democracias ocidentais para eventos semelhantes. A CPMI, apesar de governista, não conseguiu explicar satisfatoriamente por que as forças de segurança, com inteligência prévia sobre os acampamentos há semanas, não montaram uma barreira mais efetiva ou dispersaram o grupo antes. O próprio GSI, Gabinete de Segurança Institucional, liberou vídeos apenas após pressão judicial. E trechos cruciais foram questionados por falta de continuidade. Por quê? Foi um golpe fracassado com planejamento de alto escalão? Ou uma manifestação que saiu do controle, explorada e amplificada por infiltrados para servir de pretexto perfeito a uma repressão política sem precedentes, que culminou na prisão do principal líder opositor? As imagens, os depoimentos, os vídeos nunca desmentidos e as perguntas sem resposta continuam a alimentar o debate mais quente e perigoso do Brasil contemporâneo. Quem realmente quebrou os prédios? E por quê? Ato 3. O papel de Alexandre de Moraes, o guardião ou ditador de toga. Alexandre de Moraes, ministro do STF, desde 2017, emergiu como figura central nessa saga. Nomeado por Michel Temer, Moraes assumiu a presidência do TSE em 2022 e a condução das investigações do 8 de janeiro, acumulando poderes que críticos chamam de superpoderes. Em junho de 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível até 2030, por abuso de poder político, baseado em uma reunião com embaixadores, onde ele questionou as urnas. Uma decisão que muitos viram como censura prévia. Em 2025, o STF o condenou a 27 anos de prisão por suposta trama golpista, incluindo planos de assassinato contra Moraes, Lula e outros, com base em delações e áudios. Moraes determinou prisões preventivas de centenas, bloqueio de contas bancárias, revogação de passaportes, censura em redes sociais, como o banimento do X no Brasil, e monitoramento de aliados de Bolsonaro. Mas as controvérsias explodem aqui. Moraes é acusado de violar a Constituição ao atuar como investigador, juiz e executor. Em julho de 2025, os Estados Unidos, sob Trump, impuseram sanções a Moraes por censura, detenções arbitrárias e violações de direitos humanos, congelando ativos. Sanções revogadas meses depois, mas que expuseram a divisão global. Moraes defendeu suas ações como defesa da democracia, citando áudios golpistas e minutas de decreto. Críticos, como o senador Flávio Bolsonaro, chamam isso de ditadura do judiciário. Adicione-se o contexto. Moraes expandiu inquéritos como o das fake news desde 2019, fechando contas de jornalistas e políticos. Em 2026, com Moraes ainda no STF, suas decisões influenciam eleições, alimentando teorias de que o judiciário se tornou um quarto poder acima dos outros. Ato 3. O papel de Alexandre de Moraes, o guardião ou o ditador de toga? Alexandre de Moraes, ministro do STF desde 2017, emergiu como figura central nessa saga. Nomeado por Michel Temer, Moraes assumiu a presidência do TSE em 2022 e a condução das investigações do 8 de janeiro, acumulando poderes que críticos chamam de superpoderes. Em junho de 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível até 2030 por abuso de poder político, baseado em uma reunião com embaixadores, onde ele questionou as urnas. Uma decisão que muitos viram como censura prévia. Em 2025, o STF o condenou a 27 anos de prisão, por suposta trama golpista,
incluindo planos de assassinato contra Moraes, Lula e outros, com base em delações e áudios. Moraes determinou prisões preventivas de centenas, bloqueio de contas bancárias, revogação de passaportes, censura em redes sociais, como o banimento do X no Brasil, e monitoramento de aliados de Bolsonaro. Mas as controvérsias explodem aqui. Moraes é acusado de violar a Constituição ao atuar como investigador, juiz e executor. Em julho de 2025, os Estados Unidos, sob Trump, impuseram sanções a Moraes por censura, detenções arbitrárias e violações de direitos humanos, congelando ativos. Sanções revogadas meses depois, mas que expuseram a divisão global. Moraes defendeu suas ações como defesa da democracia, citando áudios golpistas e minutas de decreto. Críticos, como o senador Flávio Bolsonaro, chamam isso de ditadura do judiciário. Adicione-se o contexto. Moraes expandiu inquéritos como o das fake news desde 2019, fechando contas de jornalistas e políticos. Em 2026, com Moraes ainda no STF, suas decisões influenciam eleições, alimentando teorias de que o judiciário se tornou um quarto poder acima dos outros. Ato 4. O julgamento e a sentença explosiva. Justiça ou vingança? Com foco ampliado no voto de Fux. O julgamento de Bolsonaro no STF em 2025 foi um espetáculo jurídico que dividiu o país como poucas vezes na história. A pena de 27 anos e 3 meses, uma das mais altas já aplicadas ao ex-presidente em democracia, foi por crimes como tentativa de golpe, organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A base da condenação, delações premiadas, como a de Mauro Cid, áudios, minutas de decreto golpista e suposta liderança intelectual dos atos de 8 de janeiro. Mas o que torna esse julgamento explosivo é o voto dissidente do ministro Luiz Fux, o único que abriu uma brecha real para questionar toda a legitimidade do processo. Em setembro de 2025, na ação penal 2668, núcleo 1 da trama golpista, Fux divergiu frontalmente da maioria. Saltando mais uma vez, senhor presidente, todas as digressões doutrinárias, otimizando o nosso julgamento, em síntese, os réus não têm prerrogativa de foro ratione persone, porque não exercem função prevista da Constituição Federal. Se estão sendo processados como ainda ocupantes de cargos com prerrogativa, a competência do Supremo Tribunal, do plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de processos conexos terem sido julgados no plenário impõe o deslocamento deste feito para o órgão maior da Corte. E as premissas envolvem casos de incompetência absoluta. Mesmo o caso do plenário, incompetência absoluta, indispensável razão pelas duas uma. Ou o processo deve ir para o plenário ou tem de descer para a primeira instância. Assim sendo, senhor presidente, eu também acolho essa preliminar de incompetência absoluta da primeira turma e na forma do artigo 567 do Código de Processo Penal, eu também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo Tribunal Federal. Moraes, Dino, Carmen Lúcia e Zanin. Ele votou pela strong incompetência absoluta do STF para julgar Bolsonaro e os demais réus, argumentando que Bolsonaro não possui mais foro privilegiado, prerrogativa de função, desde que deixou a presidência em janeiro de 2023. Os fatos ocorreram entre 2021 e 2023.
mas o processo só foi iniciado após o fim do mandato, período em que a jurisprudência do próprio STF era clara: cessado o cargo, cessa o foro. Julgar no STF viola o princípio do juiz natural e a imparcialidade, pois transforma a corte em juiz universal para réus sem prerrogativa. Se o STF insistisse na competência, o caso deveria ir ao plenário, não à primeira turma, para evitar silenciamento de vozes de ministros e garantir debate amplo. Fux destacou que o entendimento atual do STF sobre foro privilegiado é recente e mudou várias vezes. Ele mesmo votou de forma diferente em casos anteriores, como no Mensalão. Ele afirmou: estamos diante de uma incompetência absoluta. Impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Isso abriria caminho para a anulação total do processo e remessa à primeira instância da Justiça Federal, o que poderia atrasar ou inviabilizar a pena. O voto de Fux foi minoritário, 4-1, mas explosivo. Expôs rachas internos no STF. Deu munição à defesa de Bolsonaro para recursos e anulação. Alimentou a narrativa de ativismo judicial e juiz de exceção. Levou a críticas internacionais. Veículos como BBC e Gazeta do Povo destacaram que Fux abriu caminho para anular o julgamento. Críticos veem nisso uma tentativa tardia de Fux de corrigir excessos. Defensores de Moraes dizem que o voto é isolado e que o STF já pacificou a competência em mais de 1.600 casos do 8 de janeiro. Mas a pergunta fica: se o STF julga quem não tem foro, onde está o devido processo legal? A sentença alta, comparada a penas de ditadores em julgamentos internacionais, foi vista como desproporcional, especialmente sem provas irrefutáveis de participação direta de Bolsonaro nos atos físicos. Bolsonaro apelou, mas Moraes negou habeas corpus, alegando risco de fuga. Seu filho Eduardo fugiu aos Estados Unidos, denunciando caça às bruxas judicial. Em 2026, a sentença influencia eleições, com candidatos bolsonaristas usando-a como bandeira contra o ativismo judicial e a ditadura da toga. Ato 5. O impacto em 2026 e o legado explosivo: ditadura judicial, prisões políticas e o futuro do Brasil. Em 2026, o Brasil acorda todos os dias com uma ferida aberta, chamada 8 de janeiro. Jair Bolsonaro está preso desde 2025, cumprindo uma pena de 27 anos e 3 meses em regime fechado. Uma das condenações mais pesadas já aplicadas a um ex-presidente em qualquer democracia ocidental moderna. Ele não pode mais disputar eleições. Seu nome foi riscado das urnas de 2026. E o principal adversário político do governo Lula foi silenciado fisicamente e juridicamente. Seu filho Eduardo Bolsonaro vive exilado nos Estados Unidos desde 2025, denunciando em entrevistas internacionais uma caça às bruxas judicial e comparando o Brasil à Venezuela de Maduro. Good afternoon, CPAC. How are you doing? It's great to be here in the land of the free and the home of the brave. I know many of you are well aware of the risks posed by unelected judges interfering with the policies of a duly elected president. Even we have all heard Elon Musk call it out. We've all heard Vice President J.D. Vance sound the alarm. And of course, we've all heard President Trump repeatedly warn that judicial overreach threatens not just his presidency, but the very foundation of the American democracy. Well, I come from the future, and I know exactly how this story can end. Okay, maybe not the future, but I come from Brazil, which is not that different.
as my country has become a laboratory for censorship and judicial authoritarianism. Since 2019, it's been used as a testing ground for the judicial weaponization against conservative, libertarians, and Christians, always under the noble pretense of protecting democracy, fighting misinformation, and stopping extremism, while in reality, silencing dissidents, controlling narratives, and criminalizing opposition. We continue to face the dire consequences of this experiment every day. Just 3 days ago, my father, former president of Brazil, Jair Bolsonaro, was formally charged by the Attorney General of the current socialist government with allegedly orchestrating a coup, a Disneyland coup d'etat, as some might call it, without weapons, without a plan, and while he wasn't even in Brazilian territory, but in Orlando, probably debating strategy with Goofy and taking national security advices from Mickey Mouse, maybe. It's really the Disneyland coup d'etat. There is no other word to talk about it. This baseless accusation, entirely devoid of evidence, is nothing more than a tool to neutralize political opposition. It mirrors the same tactics used against the opposition in Cuba, Venezuela, and Nicaragua. Yet in Brazil is perceived differently on the global stage because while its situation is in some ways even worse, the persecution is not spearheaded by the executive branch, but by the judiciary. And that makes it all the more dangerous. We are not talking about a dictatorship in the traditional sense. We are talking about a place where tyrants issue decrees and suppress opposition openly. No. In Brazil, the judicial system has been weaponized, creating an illusion of legality while systematically dismantling democracy from within. And guess who helped fund this experiment? Right? Agencies like USAID and NED, institutions supposedly dedicated for promoting democracy, but in reality, channeling resources into censorship, judicial overreach, and political persecution in my country. Let me introduce to you a man named Alexandre de Moraes. He is not an elected official. He is a Supreme Court justice who has given himself unchecked power to decide who can speak, who can run for office, and even who can go to the prison. Under his watch, Brazil has become a country where social media platforms are forced to silence opposition voices or face billions in fines. Judges and bureaucrats, not the people, decide who is fit to run for office. Congressmen like Daniel Silveira are thrown into jail for so-called opinion crimes, receiving an outrageous sentence of 8 years and 9 months behind bars, simply for exposing his views in a video, a punishment more fitting of a totalitarian regime than a democracy. And, as I said, even the former president Jair Bolsonaro is at risk of being arrested on the same kind of bogus charges used against opposition leaders in Venezuela, Cuba, and Nicaragua. But it doesn't stop there. The judicial system has become an instrument for persecution at every level. Political parties that challenge the status quo are harassed and investigated, and some of their candidates are banned from competing fairly in elections. Independent journalists face exile or worse, imprisonment for exposing government corruption or criticizing the judiciary. Ordinary citizens who dare to express dissenting opinions on social media find themselves banned, fined, or even arrested. Outros filhos e aliados próximos, como o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira, enfrentam inquéritos paralelos, bloqueio de contas e monitoramento eletrônico permanente. Mas o impacto vai muito além de uma figura política. Milhares de réus do 8 de janeiro ainda aguardam julgamento definitivo em 2026. Mais de 1.400 pessoas foram presas nos dias seguintes aos atos.
centenas permanecem em regime fechado há mais de 3 anos, sem condenação transitada em julgado. Relatórios da Pastoral Carcerária, da OAB e de organizações internacionais como Human Rights Watch documentam condições alarmantes: superlotação, falta de atendimento médico, isolamento prolongado e relatos de tortura psicológica. Alguns presos, como o pastor evangélico e o idoso de 70 anos, que entrou no Planalto carregando uma Bíblia, tornaram-se símbolos de presos políticos para a direita. Em manifestações de 2025 e 2026, faixas com "Liberdade aos Patriotas" e "Ditadura da Toga" se tornaram comuns. Canais no Telegram e Rumble, com milhões de seguidores, transmitem depoimentos emocionados de familiares. "Meu pai entrou para pedir intervenção constitucional e saiu algemado como terrorista", diz uma mãe em vídeo viral. A narrativa de perseguição política ganhou força global, com petições internacionais pedindo anistia e sanções contra autoridades brasileiras. O termo "ditadura do judiciário" deixou de ser retórica de campanha e virou slogan de massa. Em 2026, pesquisas internas do Datafolha e IPEC mostram que mais de 40% dos brasileiros acreditam que o STF age como poder acima dos poderes, especialmente após decisões como o banimento temporário do X, antigo Twitter, no Brasil em 2024-2025, por ordem de Moraes, sob pena de multa milionária às empresas de internet. A censura de perfis de jornalistas, deputados e influenciadores sem processo judicial completo. A manutenção de prisões preventivas por risco à ordem democrática, mesmo para réus sem antecedentes criminais. O voto dissidente de Luiz Fux no julgamento de Bolsonaro em 2025 tornou-se um divisor de águas. Fux argumentou que o STF não tinha competência absoluta para julgar o ex-presidente após o fim do mandato, uma posição alinhada à jurisprudência histórica da Corte antes de 2018. Ele alertou que julgar réus sem foro privilegiado no STF viola o princípio do juiz natural e transforma a Suprema Corte em tribunal político. Seu voto abriu uma brecha jurídica real. Se acolhido em recursos futuros, como no STJ ou em cortes internacionais, poderia anular todo o processo, remetendo-o à primeira instância da Justiça Federal. Críticos de Moraes dizem que Fux foi o único a defender o devido processo legal. Defensores do ministro respondem que o STF já pacificou a competência em mais de 1.600 casos relacionados ao 8 de janeiro. Mas a pergunta que ecoa é: se até um ministro do STF questiona a legitimidade, como o processo pode ser considerado imparcial? Internacionalmente, o caso explodiu. Em julho de 2025, o governo Trump, recém-impossado, impôs sanções pessoais a Alexandre de Moraes, congelando ativos nos Estados Unidos e proibindo entrada no país, sob acusação de censura sistemática, detenções arbitrárias e violações graves de direitos humanos. O Departamento de Estado americano classificou as ações como abuso de poder judicial. As sanções foram revogadas meses depois, após pressão diplomática. Mas o episódio deixou marcas. A Fox News e o Breitbart trataram Moraes como ditador de toga. A ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos receberam denúncias de prisão política em massa. Países como a Argentina, sob Milei, e El Salvador, Bukele, manifestaram apoio velado a Bolsonaro, enquanto governos de esquerda, Cuba, Venezuela, Nicarágua, aplaudiram as condenações. Economicamente, o legado é devastador. A polarização institucional afugentou investimentos estrangeiros em 2025-2026. O real desvalorizou. A bolsa caiu em momentos de tensão judicial.
e empresas multinacionais hesitam em expandir no Brasil, enquanto o judiciário é visto como imprevisível. A narrativa de instabilidade democrática custou bilhões em fuga de capitais. Socialmente, o país está fraturado como nunca. Famílias se dividem em jantares. De um lado, quem vê Bolsonaro como ameaça à democracia. Do outro lado, quem vê Moraes como ameaça à liberdade. Em cidades do interior, especialmente no centro-oeste e sul, o bolsonarismo se fortaleceu como movimento de resistência. Em São Paulo e Rio, a esquerda celebra a vitória da democracia. Mas uma pergunta assombra ambos os lados. Até onde vai a proteção da ordem institucional quando ela começa a parecer vingança política? Quando prisões preventivas duram anos sem julgamento? Quando um ministro acumula poderes de investigador, juiz e executor? Quando o principal líder opositor é tirado do jogo eleitoral por uma pena que supera a de muitos homicidas? Em 2026, com eleições presidenciais se aproximando, o legado do 8 de janeiro não é apenas histórico, é vivo, pulsante e perigoso. Bolsonaro pode estar preso, mas o bolsonarismo não morreu. Ele se transformou em uma força subterrânea, alimentada pela sensação de injustiça. O STF pode ter vencido juridicamente, mas perdeu legitimidade para milhões. E o Brasil, dividido entre defesa da democracia e ditadura judicial, caminha sobre uma corda bamba. Qual será o próximo ato? Uma anistia que pacifique o país? Uma escalada de tensões que termine em conflito aberto? Ou o silêncio forçado de quem discorda? O julgamento de 8 de janeiro não acabou em 2025. Ele está apenas começando. Conclusão: o Brasil que sobrou. Justiça ou vingança? A verdade que ninguém quer encarar. O 8 de janeiro de 2023 não foi apenas um dia de quebra-quebra em Brasília. Foi o estopim de uma guerra fria interna, que transformou o Brasil em um campo de batalha jurídico, político e moral. De um lado, o discurso oficial, defesa da democracia, combate ao golpismo, proteção das instituições. Do outro lado, a realidade que as câmeras da grande mídia evitam mostrar. Milhares de brasileiros comuns, pais de família, idosos, jovens com bandeiras, presos há mais de 3 anos sem julgamento definitivo, em celas superlotadas, tratados como terroristas, enquanto assassinos e traficantes recebem progressão de regime em meses. Um ex-presidente condenado a 27 anos de prisão. Mais do que muitos homicidas, estupradores e corruptos condenados no Brasil. Baseado em delações premiadas questionáveis, áudios editados e uma minuta do golpe que nunca foi executada. Um ministro do Supremo acumulando poderes de investigador, acusador, juiz e executor, banindo redes sociais inteiras, congelando contas de cidadãos sem processo, revogando passaportes e determinando prisões preventivas indefinidas. Tudo em nome da democracia. Um voto solitário, mas devastador, do ministro Luiz Fux, declarando que o STF não tinha competência para julgar Bolsonaro após o fim do mandato. Um grito de alerta sobre o risco de transformar a Suprema Corte em tribunal político, e que foi ignorado pela maioria. Sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes em 2025, acusando-o de censura e violações graves de direitos humanos. Sanções que, mesmo revogadas depois, deixaram uma marca indelével. O mundo democrático começou a questionar se o Brasil ainda é uma democracia plena. E os infiltrados? Aqueles homens de preto, com táticas profissionais, que aparecem nos vídeos quebrando vidros, abrindo portas e desaparecendo como fantasmas, enquanto manifestantes comuns eram algemados em massa. Por que nunca foram identificados? Por que as câmeras de segurança demoraram meses para serem liberadas? E trechos cruciais parecem cortados. Por que a polícia militar recuou?
o exército observou e o GSI falhou exatamente no momento em que mais precisava agir. Se foi golpe, por que os golpistas não estavam armados? Se foi armadilha, por que os verdadeiros provocadores continuam livres? O Brasil de 2026 é um país fraturado até os ossos. De um lado, quem celebra a vitória da democracia e vê Bolsonaro como ameaça eterna. Do outro, milhões que enxergam um judiciário ativista, um ministro intocável e um sistema que pune com rigor seletivo quem ousa discordar. A pergunta que não cala é esta: até onde vai a proteção da ordem institucional quando ela começa a parecer vingança política? Quando prisões preventivas viram punição sem fim? Quando um ex-presidente é condenado a quase 3 décadas por supostos planos que nunca saíram do papel? Quando o voto de um ministro do STF, alertando para a incompetência absoluta, é simplesmente varrido para debaixo do tapete? Quando o próprio sistema que diz defender a democracia começa a corroer as bases da democracia? O 8 de janeiro não acabou. Ele se transformou no maior divisor de águas da história recente do Brasil. Bolsonaro pode estar atrás das grades, mas o bolsonarismo não morreu. Ele se tornou subterrâneo, mais raivoso, mais organizado. O STF pode ter vencido no papel, mas perdeu legitimidade para dezenas de milhões de brasileiros, que agora veem a toga como símbolo de poder absoluto, não de justiça. E o mais perigoso, se o judiciário pode prender um ex-presidente por 27 anos sem que o mundo inteiro grite golpe institucional, se pode silenciar vozes, bloquear plataformas e manter milhares presos sem julgamento rápido, então qual é o limite? Quem será o próximo? Você? Eu? Qualquer um que ouse questionar. O Brasil está em um precipício. Não por causa de uma multidão que quebrou vidros em 2023, mas por causa de um sistema que, em nome da defesa da democracia, pode acabar destruindo a própria democracia. Questione, investigue, pense, porque se não fizermos isso agora, pode ser que no futuro não reste mais liberdade para questionar. Mas a mentira é letal. Sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país.